Bom dia, meus camaradas, meus amigos, meus seguidores. Meu nome é Jorge Cardoso, sou especialista em Direito do Trabalho, Processo Civil e Direito Civil, não nessa mesma ordem. Gostaria de, desde já, pedir que vocês se inscrevam no meu canal, dê um joinha, mande, compartilhe, é importante. As pessoas desejam conhecimento. Então, qualquer dúvida, meu telefone é 7799359239, com o 9 na frente. Precisando, mande suas dúvidas, critique, comente, fale sobre o artigo que eu estou falando hoje. Hoje eu vou falar o seguinte: veio uma pergunta de uma cliente minha, a seguinte pergunta: ela é casada, fez aquela declaração de união estável no cartório e agora quer divorciar. Essa declaração serviu para ela comprar um imóvel junto à Caixa. E eles pagaram 10 anos e faltam 20. E a pergunta dela foi o seguinte: doutor, e se eu vou separar? E como é que eu faço com o bem? Aí é isso que eu vou explicar. Então, como fica a partilha do imóvel quando ocorrer o divórcio? Divórcio, ele pode ocorrer tanto da união estável como pelo casamento. Especificamente eu vou falar do casamento, porque aí serve para a união estável. Então, a introdução é a seguinte: o início do casamento, você namora, você passa a conhecer a pessoa, convive com a pessoa, às vezes noiva e depois casa. Então, a previsão do casamento costuma-se dizer que ele é infinito e por tempo indeterminado, porque ninguém casa já dizendo assim: eu vou separar tal data. Tem alguns que fazem isso, artistas, tal, porque já são programados, já faz um contrato, aí já são casamentos contratuais, casa por 2 anos e depois manda a mulher para passear, ou a mulher manda o homem, como algumas aí que vocês estão vendo aí. Mas enfim, então a maioria das vezes o plano é construir uma família, ter filhos, comprar bens e fazer algumas coisas nesse sentido. Então, assim, se você buscar no Código Civil, no artigo 1658, lá diz sobre o regime de comunhão parcial de bens. E nos artigos seguintes, ele vai especificar. No 1658 diz o seguinte: no regime de comunhão parcial, comunica-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Aí fala lá dos artigos. Então, todos os bens que você, por esse regime de comunhão parcial de bem, você casou hoje, todos os bens que daqui para frente vocês casados obtiverem, ele vai ser automaticamente, no eventual divórcio, dividido na proporção de 50%, independente de quem pagou. Não adianta falar assim: o marido ganhava 10 mil, a mulher ganhava 1.000 e eu que paguei 100% das parcelas. Não tem problema, mas você teve a mulher e ela te deu alguns prazeres. Enfim, então eu vou colocar o seguinte: esse é um bem financiado. Como é que ocorre esse pagamento, essa partilha? Porque o bem, em princípio, ele está financiado pela Caixa. E esse financiamento pela Caixa, ele em si, aliás, o imóvel em si pertence à Caixa ainda, porque o contrato, se você tiver algum financiamento, lá diz, é um contrato de alienação fiduciária, que é o quê? Eu te dou o bem, te financio esse bem, você entra dentro e começa a pagar. Só que ele não é seu, ele é do banco, ou seja, é como se fosse um aluguel. É um aluguel que você vai adquirindo, você vai pagando as parcelas, e cada parcela que você vai pagando, ele vai se tornando você vai chegando mais próximo de você ter a propriedade. Você tem a posse, mas a propriedade é da Caixa. Porque se eventualmente você deixar de pagar, a Caixa te executa automaticamente. Então, assim, o imóvel foi adquirido na consensual. E o divórcio, tanto a dívida como as parcelas pagas, eles vão ser divididos em 50%. Ou seja, se vocês pagaram 10 anos, que é o caso da pergunta, esses 10 anos que você pagou, não importa o valor, 5 anos dos pagamentos vai para o marido e 5 anos para a mulher. E os 20 anos que falta pagar, doutor? Pois é. Como é que vocês fariam nesse caso? Ainda está faltando 20 anos. Qual é a sugestão? São várias, mas assim,
Dentro de um contexto, você pode trabalhar com algumas hipóteses. Mas as principais são o seguinte: como tecnicamente o imóvel não pertence de fato ao patrimônio do casal ainda, o próprio imóvel, quando você compra, ele é dado em garantia, como eu disse antes. Porém, independente disso, no ato de divórcio, o mesmo pode ser partilhado. De toda sorte, o que for decidido pelos cônjuges no momento do divórcio, em regra, não altera a relação jurídica com a instituição financeira. Então, o que acontece? Você tem um contrato, você e seu marido têm um contrato com o banco. Isso é solidário, isso é muito importante. Quando vocês assinam um contrato de financiamento, vocês se tornam solidários na dívida. Não adianta você falar assim, só eu que paguei, só eu que não paguei, o imóvel é só meu. Não. Porque é o seguinte, se o banco executar, ele vai executar os dois. Ele pode executar a mulher, pode escolher o homem, pode escolher a mulher, mas é solidário, os dois respondem pela dívida. Não adianta falar assim, não, eu só fui avalista. Não importa. O casal, quando compra, lá no contrato, se você ler, lá diz o seguinte, que o valor das parcelas é solidário com o casal. E por que às vezes a parcela é menor? Porque exatamente o banco somou as rendas. O marido forneceu um valor de renda, a mulher forneceu, ele somou a renda, verificou aonde encaixa o financiamento, viu as taxas de juros baseado na renda familiar ou na renda do casal, que seja. Para isso, não tem como fugir de regra, na regra. Eu não vou pagar, não. Vocês vão ser executados solidariamente, entendeu? Portanto, vamos continuar. Agora, caso nenhum dos cônjuges queira assumir a dívida, que falta 20 anos, qual a solução? A solução é dividi-las. Então você pode dividir assim, falar, vamos continuar pagando, você paga os 50%, eu pago 50%, e ao final a gente vende e divide 50%, que seria uma ideia. Estipula-se dessa forma, isso aí é acordo entre as partes, sem o banco, sem você levar até o banco. Então, após a quitação, você vende o imóvel e divide. Que isso é interessante porque, eu vou falar, primeiro, pelas parcelas serem baixas, e você tem um bem que ao final você vai ter um patrimônio que você investiu, você vai ter um valor agregado muito bom. Então você pega um bem que às vezes você está pagando R$600 por mês, você divorciou, mas você continua pagando como casado solidariamente, você já divorciou. Eu pago 300 e você paga 300. E aí você combina, por exemplo, quem ficar no imóvel paga um pouco mais pelo fato de estar lá no imóvel. Isso aí é combinação. Mas em tese, vocês continuam pagando o imóvel e ao final você terminou de pagar. O imóvel vale hoje 200 mil, por exemplo. 100 mil para cada um. Isso pode acontecer, mas isso é um acordo. Inclusive, você pode botar isso na ação do divórcio. Você pode falar para o juiz dessa forma, que serão dessa maneira combinado e tal. Então, vocês não desvinculam a parte da dívida do imóvel. Vocês desvincularam a parte do casamento, perfeito? Então, quando vocês terminarem de quitar, vocês vão lá e dividem. Mas deve ficar claro que, em razão do regime de comunhão parcial, mesmo que somente um cônjuge tenha pago todas as parcelas, a divisão é de igual. Já expliquei isso. Então, não importa se você pagou todas, etc. E tal. Há uma outra opção. Vamos em outra opção. Se você responder na questão da cliente. Caso nenhum dos dois queira assumir a dívida, que esse é interessante. Ou o imóvel, por exemplo, vamos mandar, eu paguei 10, pagamos 10 anos, vamos separar. O que vai acontecer? O melhor é colocar o imóvel à venda, então. Você vai colocar o imóvel à venda, vocês vão botar uma placa, mas não vão deixar de pagar. Enquanto o imóvel estiver à venda, você não vai deixar de pagar. O que vai acontecer nessa venda? Vai chegar uma pessoa lá e vai dizer, eu quero comprar um imóvel. Beleza. Só que, aí vem uma questão delicada. Muitas vezes, e muita gente faz algo de boa fé, que é o contrato chamado de contrato de gaveta, que não é o caso do que eu vou falar aqui na sequência. Mas o contrato de gaveta, para a Caixa, não tem validade. Já tem decisões que valem, como o contrato de boa-fé, etc. e tal. Mas, numa eventualidade, por exemplo, vamos dizer, você vendeu para uma pessoa
contrato de gaveta. Aí a pessoa amanhã deixa de pagar as parcelas. O que vai acontecer? A Caixa vai executar vocês dois para tomar o imóvel do terceiro. Ele é o terceiro que deixou de pagar as parcelas, ele vai ter uma ação de regresso contra vocês, pelo contrato de gaveta. Agora, se o cara continuar pagando legalzinho, não vai acontecer nada, porque ele termina, quitou toda a dívida, automaticamente a Caixa vai ter que transferir o imóvel. Aí a Caixa, você dá uma procuração para a pessoa, e aí regulariza. Quitando, regulariza. Mas, vamos trabalhar com a hipótese legal. Então, caso você botou a venda, chega uma pessoa interessada, a pessoa fala, eu quero comprar. Essa pessoa, ela vai ter que passar pelo crivo da Caixa, ela vai ter que passar pela avaliação da Caixa. Você está entendendo? Então vocês vão ter que mandar essa pessoa para a Caixa verificar. Se a Caixa não ir, a Caixa vai transferir o contrato. Eles vão te pagar um X, né, desses 10 anos, que aí cada caso é o valor, e a Caixa vai dizer, não, aceito a substituição. Ok? Então, nesse caso, tem que ter a anuência da Caixa. Se não tiver, você não consegue vender dessa forma. Portanto, o que você não deve fazer sempre, eu vou insistir, é você não deixar de pagar o financiamento. Assim, cada caso deve ser analisado individualmente. Porque, volto a insistir, a responsabilidade é solidária. Não adianta você deixar de pagar, não adianta. Você também tem a opção de fazer assunção de dívida, no caso, se a Caixa concordar. Legalmente, qualquer coisa que você fizer, você vai ter que passar pela anuência da Caixa, legalmente. Mas tem outras alternativas, que é essa que eu te falei. Você pode fazer com que um contrato de gaveta, se for uma pessoa de confiança, né? Se for uma pessoa de confiança, de repente pode fazer essa questão de um contrato de gaveta e para a pessoa pagar. E eu vou alertar, vamos supor que numa hipótese desse divórcio, que caso uma das partes, aí é que está, vocês fazem uma anuência que uma das partes vai ficar lá no imóvel, vocês vão continuar pagando. Eu falei lá, vocês podem, que é devido a um aluguel correspondente à metade. No caso, isso aí tudo é de análise. Caso um dos cônjuges fique na posse do bem. Mas tudo isso, se você não for acordado, se for numa situação de divórcio e estiver em litígio, aí uma pessoa fica na posse do bem, outra parte que está fora pode pedir na ação que a outra parte pague cota parte de aluguel. Você entendeu? Vamos entender, eu vou explicar de novo. Vamos supor que vocês pagam R$600. Uma parte sai, a outra fica no imóvel. Beleza. A outra parte vai continuar pagando R$600. Só que a outra parte, ela tem que pagar um plus a mais. Por quê? De aluguel. Aí vocês vão ver quanto vale um aluguel da casa. Vamos supor que vale R$500. A outra parte tem que pagar para você que saiu da casa R$250. Mas isso é numa questão litigiosa, vai pro pau. Questão de acordo amigável, igual eu estou te falando, tudo tem diferenciação. Resumindo e finalizando, gostaria que vocês comentassem e fizessem algumas indagações, criticassem, porque a finalidade desse vídeo é facilitar. Não quero aqui ser muito legalista, técnico. Eu quero demonstrar a parte prática, vamos dizer assim, como se dá para fazer. Não quero ficar naquele mimimi, a lei diz isso. Não. Tudo vai de cada caso. Pode-se fazer N coisas. Tem a parte legal que eu falei e tem a parte que dá para se fazer de forma extrajudicial, amigavelmente, que a gente chama. Perfeito? Beijo no coração. Quero agradecer imensamente quem está inscrito. E compartilhe. Dúvida? Já deixei meu telefone. Fique com Deus. Um abraço.